Então tá. Buenas, gurizada. Então, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de análise fundamentalista. Hoje, então, nós vamos trabalhar sobre análise setorial. Só para reforçar, a nossa primeira aula, então, foi a mais parte introdutória, onde que eu expliquei para vocês o que é análise fundamentalista e como que ela pode ser dividida. Ela é dividida tanto na parte quantitativa quanto na parte qualitativa. E agora o nosso conteúdo que a gente está dentro, né, é na parte qualitativa. Então, na aula anterior, na segunda aula, a gente aprendeu sobre análise macroeconômica, onde que a gente viu os principais índices da economia que podem afetar os ativos que a gente vai escolher. E ainda nessa análise macro, agora a gente vai para a parte da análise setorial, onde que a gente vai conhecer como a gente pode analisar os principais setores que estão presentes na bolsa. Então, primeiro, o que é um setor? O setor é um conjunto de empresas onde suas atividades econômicas, ou seja, o que elas oferecem de produtos ou serviços semelhantes, incluindo também aqueles que são complementares ou relacionados entre si. Por exemplo, vamos pensar no setor bancário, que é um setor que trabalha com movimentações financeiras, como investimento, entre outros detalhes. A gente pode pensar que a Caixa a Caixa Econômica Federal é um banco totalmente físico. E nós temos também o Banco Inter, que é um banco digital. Então, eles têm suas atividades, elas são um pouco diferentes, só que se a gente analisar numa parte macro, elas são bancos. Então, eles fazem parte do setor bancário. Esses setores, eles podem apresentar tanto forte crescimento como um baixo crescimento, impactado por o quê? Impactado por uma série de fatores externos, como políticos, econômicos, sociais ou tecnológicos. Isso a gente pode chamar de drivers do setor. O que isso quer dizer? É basicamente o que eu ensinei na aula passada. São, por exemplo, a inflação, o IPCA, a taxa de juros Selic, a taxa de câmbio, até o preço das commodities. São esses fatores, né, que vão alterar o potencial, né, desse setor para baixo ou para cima. Basicamente, a gente pode dividir dois tipos de setores, os setores cíclicos e o setor perene. O setor cíclico é aquele que mais possui dependência dos fatores econômicos do país. Por exemplo, varejo, minério e imobiliário. Que nem agora, até está tendo reunião do Copom agora, que eles estão definindo, né, qual que vai ser a taxa Selic. Até estão dizendo que vai baixar para 14,5, mas agora no momento ela está 14,75. Então a gente está numa taxa de juros elevada. O que isso quer dizer? Que o crédito das pessoas diminui. E esses setores, como o de varejo, por exemplo, eles dependem da demanda para ter liquidez, né, terem lucro. Então, essa falta de consumo pelos produtos estarem mais caros, né, as coisas estiverem mais caras, esse setor acaba se prejudicando. Então, por isso que é um setor meio que complicado, né, de investir, porque ele depende bastante do cenário macro. E hoje, como a gente tem vários problemas que tem guerra para lá, guerra para cá, acaba afetando bastante. O outro tipo de setor que a gente tem é o setor perene. Ele também é afetado, mas ele não é tão afetado diretamente que nem o setor cíclico. Por quê? Porque nesse setor, a gente tem, por exemplo, o setor bancário, de energia elétrica, saneamento, são basicamente serviços básicos que o ser humano vai ter, né? São nossos serviços essenciais, como o saneamento, né? A parte da energia, bancos que a gente sempre tem. Então, é um setor que ele vai sofrer um pouco do cenário macroeconômico, só que como é uma coisa básica, é um serviço essencial básico nosso, ele vai acabar ainda tendo um fluxo, uma atividade econômica dentro dele. Então, por isso que esse acaba sendo um setor, assim, melhor, né? Se a gente for parar para investir no nosso pensamento de longo prazo. As duas primeiras aulas, eu dei expositiva, né? Eu mostrei mais slides para vocês, mas a partir da nossa aula de hoje eu já vou começar, já que a gente vai começar uma análise um pouco mais profunda, eu vou começar a mostrar para vocês, para mim, né, quais que são os melhores sites que a gente pode pesquisar tais assuntos, porque nessa parte de análise setorial eu vou acabar cobrando, né, vocês no nosso primeiro trabalho, como eu também vou acabar cobrando, né, no nosso relatório final. Então, por exemplo,
A gente quer saber quais que são os setores que estão listados na Bolsa de Valores. E o que não é melhor do que a gente olhar na própria B3. Então, depois que eu mandar os slides para vocês, vocês podem acessar esse link aqui. Aí vocês pegam aqui, copiam, colam, aí vocês já vão cair dentro do site, e aí nesse lugar aqui, busca por setor de atuação, vocês conseguem ver quais que são os setores que estão listados, né, no nosso mercado financeiro. Então, tem vários tipos. Aí, por exemplo, eu quero pegar do setor cíclico, né, que eu acabei comentando. Aí ele vai filtrar ainda mais, ele vai pegar um subsetor, e dentro desse subsetor, o que é o segmento que ele atua. Então, eu peguei um consumo cíclico, eu quero na parte de comércio. Então, na parte de comércio, eu quero a partir de produtos diversos. Aí aqui ele vai listar as principais empresas que trabalham nesse segmento. Aí, se eu clicar numa delas, que nem Americanas, ele vai dar os dados da companhia, as cotações dela, notícias sobre ela. Então, é um site bem interessante, assim, para vocês, se quiserem conhecer quais são os setores e dentro deles quais, né, que são as empresas que atuam nesses segmentos. Aqui a gente também tem um outro site, só que esse site aqui do Fundamentos, ele é mais para a parte de quantitativa, né? Ele é mais na parte dos indicadores fundamentalistas, que nem está aqui o PL, PVP, o, o Dividend Yield, entre outros. Mas é um site que a gente vai usar bastante. E ele também, ele tem a parte aqui da filtragem para o setor, e aí tu escolhe o setor e ele acaba, né, direcionando as empresas que atuam nesse tipo de mercado. E aí é legal, né? Que aí ele mostra todas as cotações. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente no curso. Aqui uma parte, curiosidade, né, para vocês, mas também interessante, que mostra, né, quais que é os principais setores, os principais que, né, participam da nossa Bolsa de Valores. A gente vê, né, que o setor bancário é que ele possui maior quantidade dessa fatia. Então, ele vai ser um setor que vai acabar influenciando bastante, né, nas tendências e na dinâmica do nosso mercado. Melhor ainda por ser um setor de banco, né, é um setor perene, então não é um setor que vai sofrer bastante. Aí, em seguida, a gente tem a parte de materiais básicos, como papel, celulose. As commodities, esse aqui é um pequeno problema, porque as commodities, até a guerra que nós estamos vivenciando hoje, ela acaba alterando um monte, principalmente por causa do petróleo, né? Até o petróleo hoje acabou subindo, por causa lá no Oriente Médio, e aqui outros fatores. Então, a gente vê que a maior parcela de setores presentes na Bolsa, né, são dos bancos. Uh, Quando eu vou dar eu acho que vocês devem ter percebido ao longo das nossas duas aulas, e quando eu dou o conteúdo para vocês, eu gosto de demonstrar, né, qual que é a importância, não tipo, o Guilherme está me dando análise setorial porque ele diz que a gente tem que fazer análise setorial. Não, ela sempre tem um fundamento. E o que é esse fundamento? É a gente entender o setor em que a empresa atua, já que nenhuma empresa está isolada. Ou seja, a gente vai compreender o setor, vai ajudar a enxergar melhor os riscos, oportunidades e além de permitir comparações mais justas entre as empresas. O que isso quer dizer? A empresa e o setor, eles sempre vão estar ligados um no outro. Por exemplo, vamos fingir hipoteticamente que eu tenho a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma baita empresa, ela tem um monte de clientes, consumidores. Ela é muito boa na parte administrativa, na parte das vendas, ela é boa num todo. Só que não adianta a empresa ser boa se o setor dela, que nem o setor de varejo, acaba sofrendo um monte, principalmente com a mudança, sei lá, da taxa de câmbio, dos juros. E aí, se o setor ele acaba estar numa condição ruim, infelizmente ele vai acabar puxando esse sentido ruim também para essa empresa que é boa. Por isso que é importante a gente conhecer primeiro o setor e depois a empresa. E daí a gente vai ver se é um setor confiável, se é um setor que não vai sofrer alterações, se ele tem uma boa oportunidade, para assim depois a gente entrar e pegar uma empresa boa que participa. E daí se a gente pegar um setor bom e mais uma empresa boa, tem tudo, né, para dar certo. E aí, como que a gente pode fazer a análise de um setor?
Existem vários pontos de análise que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu sou um cara que trabalha numa corretora, ou eu trabalho sei lá, consultor, uma coisa assim, indicar recomendar, né, algum investimento para um cliente meu, provavelmente eu vou ter que fazer uma análise bem complexa, né, do setor. Mas como é o nosso caso, eu aqui listei o que eu considero para mim, né? Talvez vocês podem considerar o que vocês acham de mais coisas importantes, mas aqui eu listei o que eu acho de mais importante para a gente fazer durante uma análise setorial. Então, primeiro, a gente pode ver que tipo de mercado é esse setor. Ele pode ser tanto um oligopólio, que é o que é várias empresas atuam nesse ramo, uma concorrência perfeita, são várias empresas que oferecem os mesmos produtos, ou até mesmo um monopólio, né, que é somente uma empresa que atua nesse setor. Agora, se a gente tem várias empresas, quais que são as líderes, quais que mais puxam, quais que mais podem modificar positivamente ou negativamente esse setor no futuro? Aqui eu acho que os mais dois importantes, quais principais mudanças que podem afetar o setor, principalmente as inovações tecnológicas. O que esses setores eles fazem e o que eles têm que se transformar para se adequar a esse tipo de inovação. Por exemplo, vamos pensar um setor de telecomunicações, com a chegada do 5G. O que esse setor ele teve que se aprimorar, o que ele teve que melhorar para se atribuir e entrar nesse novo tipo de mercado. Isso aí ajudou ou afetou o setor? Então, é bom a gente fazer esse tipo de análise. Outra análise, também importante, risco que o setor pode ocorrer no futuro. Então, a gente pode olhar, por exemplo, o governo, o que vai acontecer de uma regulação estatal, ordens burocráticas que podem acontecer, cenários econômicos, também as inovações tecnológicas. Então, o que o futuro, se ele pode prejudicar ou não esse setor. Por exemplo, vamos pensar, se não me engano, era a Kodak, uma empresa que era de máquinas, ela, né, o principal produto dela eram máquinas fotográficas. Eu não cheguei a pegar esse tempo, mas ela era uma empresa bem famosa. E ela tinha um monte de clientes, só que como o mundo vai evoluindo, acabou ocorrendo uma inovação tecnológica e a gente acabou, que nem a Apple, acabou criando um smartphone. E dentro desse smartphone a gente tinha as câmeras digitais, além de outros produtos. Então, obviamente, valia mais a pena para essas pessoas migrarem dessas câmeras fotográficas para o smartphone. E aí a Kodak acabou não se aperfeiçoando, não acabou controlando essa movimentação, e ela acabou perdendo um monte de consumidores, um monte de clientes, e acabou entrando em falência em 2012. Então, ela não previu, ela não viu os riscos que ela podia ter com esse produto que ela oferecia no seu futuro, que podiam inventar, sei lá, novos produtos, e assim ela podia ter novos concorrentes que poderiam acabar com ela. Até a gente pode fazer uma certa analogia, eu não sei se vocês lembram, mas eu também nunca gostei muito de biologia, mas esse conteúdo eu lembro um pouco, da seleção natural de Charles Darwin, né, onde ele dizia que o ambiente vai se alterando e aquele animal, o bicho que melhor se adapta é o que vai conseguir controlar todos. Então, é mais ou menos isso, né, que o setor, né, que são esses riscos que o setor deve cuidar nesse futuro. Outro dado importante, comportamento dos consumidores. Então, qual que é a demanda dos consumidores? O que eles mais querem dos produtos? O que eles desejam que melhore? Também a gente tem no conceito de elasticidade e preço da demanda. O que isso quer dizer? Quer dizer até quanto a empresa pode esticar os preços que ela vai ter demanda. Então, por exemplo, se ela aumenta demais e tem pouca demanda, ela vai ter uma enorme elasticidade, ela não vai ter consumo. Então, ela não pode aumentar tanto. Ou até mesmo, se é o contrário, né? Se ela acaba tendo muito consumo, muita demanda e pouca oferta, quanto ela pode aumentar o preço até ter esses consumidores. Então, também essa análise é importante. A parte também de cadeias de produção, quem que são os fornecedores dessa empresa, quais que são as matérias-primas, depois quais são as etapas produtivas, e por último, como que ela distribui isso para os seus consumidores, para os seus clientes.
Então, são esses, assim, que eu considero, mas principalmente a parte de mudanças que podem afetar o setor e os riscos que esse setor pode correr no futuro. Mas, para mim, basicamente, são esses os principais pontos de análise que a gente pode ter ao longo, né, dessa análise setorial. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou só tomar uma aguinha aí, bater o sede. Nada? Então tá. Aí aqui, que nem eu peguei, né, do setor de varejo, é um mercado de oligopólio, então ele tem várias empresas. Daí as empresas que, as concorrentes, né, as maiores são Açaí, Supermercado BH, Pão de Açúcar, Zafari, Carrefour. Possíveis mudanças que podem afetar o setor, regulamentações, mudanças macroeconômicas, evolução do comportamento do consumidor. Riscos que o setor pode ocorrer no futuro, risco de mercados competitivos, com a inserção de novas tecnologias, riscos jurídicos, tributários e mudanças macroeconômicas. Comportamento dos consumidores são moldados pela busca por conveniência, mudanças tecnológicas e sensibilidade ao cenário macroeconômico. Cadeias de produção mantém relações com uma base ampla e diversificada de parceiros, produtos alimentares e não alimentares prontos para venda, adquiridos diretamente de fabricantes. Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue ver como um todo, né, num copo cheio, qual que é a principal problema que esse setor tem, que é o cenário macroeconômico. Ele é muito sensível ao cenário macroeconômico. Então, esse aí é o ponto de alerta que a gente deve ter, olhando, né, o que eu acabei botando aí. Mas um ponto bom é que a gente, analisando, a gente consegue ver que esse é um setor que está se adaptando às inovações tecnológicas e o que o consumidor deseja, né? O que os seus produtos podem melhorar e aí eles estão se aprimorando. Então, também esse é um ponto positivo. Mas, aí vocês vão fazendo, e aí quando vocês montam esse esqueminha, vocês conseguem resumir, principalmente, quais são os principais pontos positivos e quais são os principais pontos negativos, desse setor. Aqui também, vocês podem, comparar, né, um setor com o outro. Eu gosto desse tipo de informação, né, que é uma informação mais visual, a gente consegue enxergar melhor, né, a partir de gráficos. Então, por exemplo, que nem aqui no setor mineral, ele teve um faturamento de 10% a mais do que o ano passado, quase 300 bilhões de reais. Então, ele teve um grande fluxo, né, econômico, então ele teve um certo crescimento. Então, a gente está vendo que é um grande potencial. Aqui também eles separam, né, o faturamento por substância, por estado e tal, mas é bacana. E aí vocês podem comparar, que nem eu peguei num outro aqui do setor de varejo, e a gente pode comparar quais que por exemplo, são dois setores cíclicos, qual dos dois setores cíclicos que tiveram melhor desempenho ano passado e quais que são as perspectivas que eles podem ter nesse futuro. Daí a gente pode comparar ambos para ver qual deles é melhor. Esse é o tipo de análise bem bacana de fazer, né? Porque por ser visual, às vezes acaba sendo mais entendível, né, do que a análise anterior. Aí vocês devem estar pensando, mas como que eu consigo obter essas informações? Tem vários tipos de fontes que a gente pode obter. Quando que eu conhecia e ainda dou minhas pesquisadas, né, quando eu tenho interesse em algum ativo, eu olho primeiro, né, na relação do investidor das empresas, né, o RI, onde que eles vão ter um formulário de referência. Esse formulário, toda empresa ela é obrigada, né, a divulgar esse formulário. Então, nesse formulário, basicamente vai ter dados que a gente vai fazer, que nem eu fiz aqui, nesse setor de varejo. E ele é um formulário que ele é bem complexo, né? Ele tem bastante dados brutos, tanto da própria empresa como do setor. Às vezes acaba sendo meio cansativo, né? Porque é um monte de informação, mas se tu não consegue tirar tantas informações desse formulário de referência, tu consegue, dentro desse arquivo, acessar as associações setoriais que esse ativo está presente. O que é as associações setoriais? Elas vão disponibilizar dados e informações especificamente sobre o setor. Então, são várias associações que tem. Eu botei essas aqui, mas são inúmeras, inúmeras, inúmeras associações. Mas então, assim, na parte desse formulário de referência,
ele só tem um problema, né, que ele vai, se vocês querem fazer uma análise só do setor, ele acaba tendo mais informação da própria empresa do que do setor, mas vocês conseguem também tirar informações dos setores. Agora, se vocês não têm tanta informação, é interessante vocês irem no lugar que sim, aí ele só vai analisar diretamente o setor, que é as associações setoriais, que é o que eu peguei aqui. Geralmente isso aqui vem de revistas, né? É bacana a gente olhar na parte das revistas que eles divulgam, que aí tem todos os dados de como que está, né, esses setores no futuro e no presente, e também como eles foram o desempenho deles, né, no passado. Mas então vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente pode achar, né, e procurar essas fontes. Então, vocês fazem, por exemplo, né, já que eu peguei aqui o setor de varejo, eu vou pegar aqui a Carrefour, né? Acho que todos vocês já conhecem. Então, o que que a gente faz? A gente vai digitar o nome da empresa, Carrefour RI. Qualquer empresa que a gente for digitar e botar RI, já vai aparecer o primeiro link, né? E a gente acessa o primeiro link. Aí vamos carregar, espero que a minha internet colabore agora. Aí, ó, aqui, ó. Talvez esteja escondido o formulário de referência, mas aí quando tu ir aqui na lupinha e tu pesquisar, ele vai filtrar, né, e vai achar o formulário, porque que nem eu expliquei, todas as empresas, elas são obrigadas a divulgar esse formulário. Então, aqui do Carrefour já está aqui. Aí a gente vai entrar no formulário de referência. Viu, Gui? Ainda tá apresentando os slides aí, não tá vendo. Tá, nós. Espera aí, então. Obrigado aí por avisar. Espera aí, eu vou parar de... Calma aí. Estão conseguindo enxergar? Aí, agora tá dando pra ver. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. O que que eu ia dizer? Eu ia dizer que quando a gente vai procurar o formulário de referência, a gente faz o quê? A gente vai digitar o nome da empresa. Então, eu vou pegar, por exemplo, da Carrefour. Aí eu vou digitar Carrefour e mais RI, né? Que é a relação do investidor. Aí ele já vai cair direto aqui no site da empresa. Então, reforçando novamente, já que não estava antes apresentando, se caso vocês entrarem aqui e não conseguirem achar, vocês podem ir diretamente aqui na lupa, porque, que nem eu expliquei, é obrigado, né? A empresa ela é obrigada a divulgar, né, esse formulário de referência. Então, a gente vai entrar aqui no formulário. Tá todo mundo aqui? Tá, beleza. Aí vocês vão ver, meu Deus, 287 páginas. Sim, ele é bem completo, mas claro, né? Pode ter tantas informações boas e importantes para nós, como informações que não têm, sabe, tanta relevância. O que que vocês podem fazer para evitar, né? Para não ler tudo isso aqui? Tem aqui o sumário, né? Aqui no sumário vocês podem ver o que que vocês acham de mais relevante. Por exemplo, aqui nos fatores de risco que eu expliquei para vocês, né? Que são, eu acho, né? Para mim, que são os assuntos mais importantes da gente conhecer quais são os principais riscos que esse setor pode ter no futuro. Aqui também a gente tem como que funciona, né, a produção, a comercialização e as etapas, né, produtivas aqui do Carrefour, mas como ela é no setor de varejo, propriamente os outras empresas devem seguir a mesma coisa. E tem vários assuntos aqui que vocês podem pesquisar. Mas tem uma coisa mais fácil ainda, que se chama a gente achar por palavras-chave. Como a gente faz isso? Basicamente, vocês só pegam Ctrl mais F e aí vocês vão escrever o que que vocês querem. Por exemplo, eu citei, né, quais que são as principais empresas que a gente pode ter nesse setor. Então, a gente vem aqui e escreve concorrentes. Aí ele vai achando a palavra. Peraí que pegou agora aqui. Aí. Aí ele vai aqui e vê, né, que tem, né,
onde está escrito concorrentes, aí a gente vai achando, e, por exemplo, aqui a gente já consegue ver que quais são os principais concorrentes do Carrefour. Ó, EPA, supermercados, Pão de Açúcar, Zafra e outros. Então, essa é uma outra forma que a gente consegue filtrar, né, o que a gente quer buscar de informação. Por exemplo, que nem os fatores de risco. Eu vou escrever a palavra risco. Meu Deus, 242 palavras. Daí vocês vão indo e vão vendo o que vocês acham de mais importante. Mas, se caso vocês acharem que esse formulário de referência é muito chato, porque é muita coisa, é muita informação, vocês podem ir para as associações setoriais. Como que a gente faz isso? Como são inúmeras associações, é difícil a gente saber qual que a empresa está inserida. Então, geralmente, qualquer empresa que tu for entrar num formulário de referência e tu for tentar buscar a palavra-chave, tu só escreve associação. Espera aí, aqui. E aqui já mostra qual que é a associação que ela está inserida. Então, é essa aqui, Abras, que aí é a Associação Brasileira de Supermercados. Aí a gente faz assim, a gente vai pesquisar essa Abras, aí a gente entra aqui, e aí, geralmente, um grande problema dessa associação setoriais é que às vezes a gente é ruim de achar essas revistas, né, que mostram como que está o setor. Ou algumas tu vai ter que logar, porque tu tem que ter um acesso para ter, né, essas informações. Mas que nem nesse caso aqui, eu meio que demorei para achar onde que era, mas é aqui, tu vai no Super Hyper, aí agora tem que, de novo, aí eu quero setor de varejo, aí ele vai me dar uma revista digital. Daí a gente vai folhando essa revista, vai, que é um monte de... Também tem coisa que não é muito importante. Vamos ver aqui. Tipo aqui, que nem na de tecnologia, que eu falei para vocês, né, acerca das inovações tecnológicas. Então, a gente já consegue ver que o setor aqui ele já está pensando como que ele pode entrar nesse novo mercado que pode estar surgindo. Então, que nem aqui, notícia, o futuro do supermercado é ainda mais inteligente. Então, a gente consegue ver que essa é uma possível mudança que esse setor pode ter ao longo do tempo e que ele já está pensando, ele já está se planejando adentrar, né, nesse novo tipo de mercado. Aí aqui mostra, né, qual que é a logística que eles devem ter, quais que são os seus desafios que eles vão ter a entrar, né, nesse tipo de situação. Aí vocês vão folhando, aí vai tendo mais assunto. Aí aqui, deixa eu ver aqui também, outro dado bem importante, que nem mostra que 34% das empresas registraram aumento de receita associado ao uso da IA. Então, quer dizer que essa empresa se transformou, ela mudou o jeito dela e assim ela conseguiu se dar bem. Ela acabou tendo um crescimento, né, não se afetando com o uso da IA. Olha aqui, ó, 28% observaram redução de custos. Não há registro relevante de impacto negativo. Então, isso aqui são informações interessantes para a gente ver que o setor de varejo em si, ele está se aprimorando, ele está buscando melhorar de acordo com as inovações que estão presentes no mercado, e com essa melhoria deles, eles estão tendo um certo crescimento. Então, também é uma boa análise que a gente pode fazer. Ó, que nem aqui também, a inteligência artificial está transformando a estrutura e o formato das operações, e se tornou uma peça central na orquestração do varejo moderno. Então, também é outro Aonde tu tá, assunto. Gui? Oi? Aonde tu tá aí, que eu, na revista que eu não me achei agora. Tô procurando. Cara, vai folhando, daí entra... Deixa eu ver, eu tô na página 47. Tá, eu não consigo enxergar, tô mal do zóio, mas tá na 47. Aí depois vai ter, já tem a gravação da aula, se vocês, aí depois vocês podem ir acompanhando também. Conseguiu aí? Sim, não, me achei. Obrigado, desculpa aí. Não, não, mano, pode chamar, cara. Eu também acabo esquecendo de dizer se você tem alguma dúvida, mas se alguém tiver alguma coisa, pode falar, não tem problema.
Aí vocês vão Aqui folheando. na tua apresentação não tá aparecendo a revista. Eu acho que tu abriu Puta em outra merda. página. Pera aí, então. Daí. Cara, não sei por que que hoje tá. Pera aí. Ele tá pegando só. Agora sim. Eu tava dizendo, né, que vocês entram nessa revista aqui, aí vocês vão folheando ela e vocês vão ver o que que vocês acham de assunto, assim, mais relevante. Então, que nem eu falei aqui, né, na parte de tecnologia, o setor aí de varejo já pensa como que eles podem entrar nesse novo tipo de mercado. Aí aqui qual que é a logística que eles têm que ter, os desafios que eles vão passar. Aí que eu estava falando para o Henrique aqui na página 46, não 47. 46 aí mostra os dados, né, os impactos que a IA teve no setor de varejo. Então, tipo assim, 34% das empresas registraram aumento da receita associado ao uso de IA. 28% observaram redução de custos. Não há registro relevantes de impacto negativo. Então, a gente vê que eles se adentraram, né, eles se aprimoraram nesse novo mercado e tiveram um impacto positivo. Só que também a gente acaba tendo alguns problemas, que nem inflação, estabilidade macroeconômica. O setor de varejo é isso, né? O setor de varejo sempre o cenário macroeconômico prejudica, mas no contexto aqui, depois que eles entraram nessa parte de inteligência artificial, a gente viu que eles não sofreram nenhuma alteração, nenhum impacto, por enquanto, né, negativo. Aí vocês vão folhando mais, vão folhando. Claro, né? Tem um monte de porcaria também que não vai ser muito interessante. Aqui também é bacana, né? A parte que eu expliquei para vocês, da análise mais visual, né? Análise por gráficos, que é interessante a gente ver como que funciona, né? Daí, aqui mostra em relação ao consumo dos lares brasileiros, né? A gente vê que, por exemplo, você pega uma média aqui, teve um certo aumento, produtos que tiveram aumento, então a gente consegue ver a prévia da inflação. Então, nesses tipos de revistas é interessante por causa disso. O problema do formulário de referência é que às vezes ele acaba sendo meio chato, né? Que é só coisa escrita e não tem imagem, nada. Aqui é bacana porque vocês conseguem ver, né, a parte gráfica. Daí é melhor para fazer esse tipo de análise. E aqui tem mais coisa e assim acaba esse tipo de revista. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que parar, senão vai dar o mesmo problema. Eu só quero mostrar outra coisa para vocês aqui, que não é, né, só mostrar outro exemplo, né, não só mostrando esse setor de varejo. Então, como que eu fiz num setor cíclico, agora eu vou fazer num setor perene, por exemplo. Deixa eu pensar, vou pegar a Sanepar. Sanepar, aí a mesma coisa, a gente digita Sanepar RI, daí ela já vai cair aqui direto. Aí que nem aqui, ó, onde que está o formulário de referência. Aí que nem eu expliquei para vocês. Vocês vêm aqui, escrevem formulário de referência. Aí ele vai achar. E as empresas devem ter esse formulário. Então a gente vai pegar, por exemplo, esse aqui, que é mais atual, do ano passado. Ele vai sair de novo. Espera aí. Daí vocês percebem, né, que o formulário de referência eles têm todo tipo, o mesmo tipo de modelo. Então vai ter o sumário aqui no início, depois um monte de dados, mas que nem eu expliquei para vocês. Vocês podem, apertam Ctrl F, e aí vocês pesquisam as palavras-chave, e aí o que vocês acharem interessante, vocês podem colher dentro desse documento. Aí que nem aqui a parte da associação, né, mostrando para vocês que praticamente todos formulários, se a gente escreve associação, eu acho que vai aparecer qual que ela está presente. Então, que nem aqui, a Sanepar, ela é presente na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS,
e a Associação Brasileira de Companhias Abertas, a Brasca. Então, se vocês quiserem tentar colher dados melhores, assim, da análise setorial dessa parte de saneamento, aí vocês podem entrar nesses dois tipos de associações. Alguém ficou com uma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Tudo certo, Gui. Mas é isso, então. Eu só queria dizer que, então, é assim que funciona. Para mim, eu considero esses dois tipos de fontes, assim, que eu acho melhor. O formulário de referência ele é bom porque ele vai ter todas as informações, mas às vezes acaba sendo muito maçante de ler, a gente não consegue entender muito. Daí, o melhor também para buscar, né, informações mais práticas do próprio setor, a gente pode entrar nas associações setoriais. Só que a associação setorial tem alguns sites que vocês têm que logar e aí, às vezes, tem que esperar alguém permitir, porque vocês vão ter certos acessos de certos dados e análises. Mas, basicamente, são esses dois tipos de fontes que são boas, né, na hora de pesquisar sobre o setor da empresa. Mas, basicamente, é isso. Então, só para reforçar, o setor, então, são empresas que oferecem os produtos, seus serviços semelhantes. A gente pode considerar dois tipos de setores: o setor cíclico, que é aquele setor mais arriscado, é o que mais sofre, né, com o contexto macro. O setor perene, que ele também acaba sofrendo um pouco com o cenário macroeconômico, mas não de forma tão direta que nem, que nem o setor cíclico. Depois a gente viu qual é a importância, né, da análise setorial. Então, por quê? Porque o setor ele sempre está ligado com as empresas, então sempre é importante a gente ver primeiro o setor que essa empresa participa, depois a análise da empresa em si. Então, não adianta a empresa ser boa e o setor ser ruim, porque se o setor é ruim, ele vai acabar puxando esse lado negativo para essa empresa. Depois eu apresentei para vocês quais que são os principais pontos de análise que a gente pode ter. São vários tipos, vocês podem ter mais ideias do que eu só listei quais que eu acho principais, dentre elas os riscos, os fatores de riscos que esse setor pode assumir de acordo com as mudanças do mercado, tanto no presente como no futuro, e também em relação, né, aos consumidores, como que eles estão lidando, né, com essa questão. E aí também, aí na hora das fontes, aí, o que vocês acham melhor? Também tem outros tipos de fontes, também na internet tem um monte de gente que explica como vocês podem encontrar, mas que eu considero para assim melhor para vocês fazer análise são essas duas. Se algum de vocês ficou com alguma dúvida em relação principalmente às fontes, vocês podem ver a gravação da aula, depois qualquer coisa podem me mandar mensagem que eu sempre estou disposto a ajudar. Então é isso aí, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo, Gui. Cara, eu queria só pedir desculpa aí pelo compartilhamento aí, gurizada. Capaz, tá pegando o jeito. Fica É, tranquilo. deixa eu ver. Não é a manha do cara. Mas é isso,